A palavra de Deus está cheia de promessas sobre como Ele renova as nossas forças a cada manhã. Em Lamentações, capítulo 3, versículos 22 e 23 está escrito: As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Isto significa que cada amanhecer traz consigo uma provisão fresca de graça, de força, de ânimo vindo diretamente do trono de Deus. Não importa quão difícil foi o dia de ontem, não importa quantas vezes falhaste ou te sentiste derrotado, hoje é um novo começo, com novas misericórdias esperando por ti. O profeta Isaías nos ensina em Isaías capítulo 40, versículo 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Esta é uma promessa poderosa que nos mostra que quando colocamos a nossa esperança em Deus, quando começamos o dia buscando a sua presença, Ele nos capacita de maneira sobrenatural. Não é a nossa força natural que nos sustenta, mas sim a força que vem do alto. Muitas vezes queremos enfrentar o dia confiando apenas nas nossas próprias capacidades, e é aí que nos esgotamos rapidamente. Mas quando oramos e entregamos o dia nas mãos de Deus, Ele assume o controle e nos dá exatamente o que precisamos para cada momento. Esta manhã é o tempo perfeito para renovar essa aliança com o Senhor, para dizer: Pai, eu não consigo sozinho, mas contigo tudo é possível. E quando fazemos isso com sinceridade, algo miraculoso acontece dentro de nós. Uma paz que excede todo o entendimento enche o nosso coração, e o ânimo divino toma o lugar do desânimo humano. Muitas famílias só percebem que deixaram brechas espirituais quando os conflitos já aparecem, mas quase sempre tudo começa antes, no silêncio. Se algo despertou dentro de você enquanto ouvia essa mensagem, talvez ainda dê tempo de agir com consciência e fé. A blindagem espiritual da família foi criada para quem deseja levantar proteção espiritual antes que os problemas se tornem visíveis. O acesso está no comentário fixado, mas não ficará disponível por muito tempo. Vamos orar. Pai amado, Deus, de toda consolação e fonte de todo ânimo, nós vimos até a Tua presença nesta manhã com os nossos corações abertos diante de Ti. Reconhecemos que sem Ti não podemos fazer absolutamente nada, que a nossa força humana é limitada e frágil. Mas sabemos também que contigo todas as coisas são possíveis, que o Teu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Senhor, neste momento pedimos que derrames sobre cada pessoa que está orando contigo o Teu ânimo celestial. Que a Tua presença encha cada coração com esperança renovada, com coragem para enfrentar o que vier, com a certeza absoluta de que não estamos sozinhos. Pai, toca especialmente aqueles que acordaram hoje, sentindo-se esgotados, sem forças para continuar. Renova-os agora mesmo com o Teu poder restaurador. Que sintam as suas energias sendo reabastecidas pela Tua graça infinita. Senhor Jesus, Tu conheces cada situação que enfrentaremos hoje. Tu sabes das reuniões difíceis, das conversas complicadas, dos desafios no trabalho, das responsabilidades em casa. E por isso pedimos que nos capacites sobrenaturalmente para cada momento. Pai, dá-nos sabedoria para tomar as decisões certas hoje. Que a nossa mente esteja clara, livre de confusão e de ansiedade paralisante. Guia os nossos pensamentos para que sejam alinhados com a Tua vontade perfeita. Senhor, abençoa o nosso trabalho neste dia. Que sejamos produtivos, criativos, diligentes em tudo o que as nossas mãos fizerem. Que o nosso labor glorifique o Teu nome e seja uma bênção para todos ao nosso redor.
Dá-nos favor com os nossos superiores, com os nossos colegas, com os nossos clientes. Que sejamos sal e luz nos nossos ambientes de trabalho. Pai, protege as nossas famílias durante todo este dia. Coloca os teus anjos ao redor dos nossos lares, guardando cada entrada e saída. Que nenhum mal se aproxime das nossas casas. Que nenhuma palavra destrutiva seja pronunciada dentro dos nossos lares. Abençoa os nossos cônjuges com paciência, amor e compreensão. Que os nossos casamentos sejam fortalecidos a cada dia que passa. Senhor, dá ânimo especial aos nossos filhos hoje. Protege-os na escola, nas ruas, em todos os lugares onde estiverem. Pai, pedimos ânimo para aqueles que estão enfrentando doenças. Que sintam o teu toque curador sobre os seus corpos. Renova cada célula, cada órgão, cada sistema. Que a tua vida flua através deles, trazendo restauração completa. Dá força aos que fazem tratamentos médicos. Consola os que esperam por resultados de exames. Senhor, tu és o Deus que sara, e nós confiamos no teu poder para trazer cura e saúde. Dá ânimo aos médicos e enfermeiros, capacita-os com sabedoria e compaixão. Pai, fortalece aqueles que estão passando por dificuldades financeiras. Tu és Jeová Jiré, o Deus que provê, e confiamos que não faltará o necessário para os teus filhos. Abre portas de oportunidades, multiplica os recursos, ensina-nos a administrar bem o que temos. Que hoje vejamos a tua provisão de maneira tangível e concreta. Senhor, dá ânimo aos desempregados que buscam uma nova colocação. Que não desanimem na busca, que tenham esperança renovada a cada entrevista. Guia-os até o emprego perfeito que tu preparaste para eles. Pai, abençoa os nossos relacionamentos hoje. Que sejamos instrumentos da tua paz onde houver conflito. Dá-nos palavras de edificação para falar, atitudes de amor para demonstrar. Ajuda-nos a perdoar aqueles que nos magoaram, a pedir perdão quando erramos. Que os nossos relacionamentos sejam restaurados e fortalecidos pela tua graça. Senhor, dá ânimo especial aos que se sentem solitários, que sintam a tua companhia constante, que saibam que tu nunca os abandonas nem os desampara. Traz pessoas certas para as suas vidas, amizades verdadeiras que reflitam o teu amor. Pai, fortalece aqueles que enfrentam tentações hoje. Dá-lhes poder para resistir ao mal, coragem para escolher o caminho certo mesmo quando for difícil. Que não caiam em armadilhas do inimigo, mas que vençam pelo poder do teu Espírito Santo. Senhor, protege a nossa mente de pensamentos negativos e destrutivos. Expulsa toda a ansiedade, todo medo, toda preocupação excessiva. Enche a nossa mente com os teus pensamentos, com a tua verdade, com esperança inabalável. Pai, dá-nos ânimo para enfrentar as pessoas difíceis que cruzarão o nosso caminho hoje. Que respondamos com mansidão onde há agressividade, com paciência onde há impaciência, que sejamos reflexo do teu caráter em cada interação. Senhor, abençoa os nossos estudos hoje. Dá clareza mental aos estudantes, capacidade de concentração e compreensão. Que absorvam o conhecimento necessário, que tenham bom desempenho nas provas e trabalhos. Pai, ajuda-nos a usar bem o nosso tempo hoje. Que não o desperdicemos com coisas fúteis, mas que sejamos sábios em priorizar o que realmente importa. Ensina-nos a equilibrar trabalho e descanso, responsabilidades e lazer. Senhor, dá ânimo aos que cuidam de pessoas doentes ou idosas. Renova as suas forças para que possam servir com alegria e paciência. Recompensa o seu amor e dedicação com bênçãos abundantes. Pai, fortalece os pastores e líderes espirituais. Dá-lhes sabedoria para guiar o teu povo, unção para pregar a tua palavra, amor genuíno pelas ovelhas que tu confiaste aos seus cuidados. Pai, pedimos ânimo para os missionários que estão em campos difíceis.
Protege-os, sustenta-os, usa-os poderosamente para a expansão do teu reino. Que vejam frutos do seu trabalho, que não desanimem diante das dificuldades. Senhor, abençoa os nossos governantes hoje. Dá-lhes sabedoria para tomar decisões justas que beneficiem o povo, que governem com integridade e temor a Ti. Traz transformação para a nossa nação através de líderes comprometidos com a verdade. Pai, dá ânimo aos que lutam contra vícios e dependências. Quebra as cadeias que os prendem, liberta-os completamente. Que hoje seja um dia de vitória sobre toda a escravidão. Dá-lhes força para resistir, pessoas para apoiá-los, esperança para continuar lutando. Senhor, fortalece os casais que enfrentam crises no casamento. Restaura o amor que esfriou, sara as feridas do passado, reconstrói a confiança quebrada. Que decidam lutar pelo casamento ao invés de desistir. Dá-lhes sabedoria para buscar ajuda quando necessário. Pai, abençoa as nossas palavras hoje. Que falemos com sabedoria, com amor, com verdade. Que as nossas palavras edifiquem e não destruam. Que curem e não firam. Pai, dá ânimo aos empreendedores que enfrentam desafios nos seus negócios. Que não desistam diante das dificuldades, que tenham criatividade para encontrar soluções, que vejam os seus negócios prosperarem. Multiplica o trabalho das suas mãos. Senhor, protege os nossos veículos hoje. Que não tenhamos problemas mecânicos, acidentes ou contratempos no trânsito. Envia os teus anjos para nos guardarem em todos os nossos caminhos. Pai, abençoa a nossa saúde mental e emocional. Cura as feridas da alma. Restaura a alegria roubada. Traz paz ao coração angustiado. Que experimentemos equilíbrio emocional e estabilidade mental. Senhor, dá ânimo aos que perderam entes queridos recentemente. Consola o coração enlutado, enxuga as lágrimas dos que choram. Que sintam a Tua presença de maneira especial neste tempo de dor. Pai, fortalece os que enfrentam processos judiciais. Que a justiça prevaleça, que a verdade venha à luz. Dá-lhes paz durante a espera, sabedoria para tomar as decisões certas, favor diante dos juízes. Pai, pedimos ânimo para os que estão em recuperação de cirurgias. Acelera o processo de cura, alivia as dores, restaura completamente. Que logo possam retomar as suas atividades normais com saúde plena. Senhor, abençoa as nossas decisões financeiras hoje. Que sejamos sábios ao gastar, disciplinados ao poupar, generosos ao dar. Livra-nos de dívidas desnecessárias e ensina-nos a viver dentro das nossas possibilidades. Pai, dá ânimo aos professores que educam as nossas crianças. Renova a sua paixão pelo ensino, dá-lhes paciência infinita, criatividade pedagógica. Que sejam valorizados e respeitados pelo importante trabalho que realizam. Senhor, fortalece os profissionais de saúde que trabalham incansavelmente. Protege-os de doenças, renova as suas forças, capacita-os com sabedoria médica. Que sejam instrumentos de cura nas tuas mãos. Pai, abençoa os que trabalham em segurança pública. Protege policiais, bombeiros, guardas. Que voltem em segurança para as suas famílias ao final de cada jornada. Dá-lhes discernimento e coragem para enfrentar situações de perigo. Pai, dá ânimo aos artistas cristãos que usam os seus talentos para te glorificar. Que a sua música, arte, escrita, toquem corações e levem muitos a te conhecer. Multiplica o alcance do seu trabalho. Senhor, abençoa as gestantes. Que tenham uma gravidez tranquila e saudável. Protege os bebês que estão sendo gerados. Forma-os perfeitamente segundo o teu projeto. Prepara os corações dos pais para receberem esses presentes preciosos. Pai, fortalece os que enfrentam discriminação e preconceito. Dá-lhes dignidade, autoestima, coragem para enfrentar a injustiça.
Muda o coração dos que discriminam, traz consciência e arrependimento. Senhor, dá ânimo aos idosos que muitas vezes se sentem esquecidos, que sintam o seu valor, que tenham propósito em cada dia. Traz companhia para os solitários, cuidado para os necessitados, respeito para todos. Pai, abençoa os voluntários que dedicam o seu tempo para ajudar os outros. Multiplica o impacto do seu trabalho, recompensa a sua generosidade, renova as suas forças para continuar servindo. Pai, pedimos ânimo para os que enfrentam batalhas espirituais intensas, que se revistam de toda a armadura de Deus, que resistam firmes na fé, que o inimigo seja derrotado em todas as suas investidas. Senhor, protege a nossa fé hoje. Que não sejamos abalados por circunstâncias adversas, que a nossa confiança em Ti permaneça inabalável. Aumenta a nossa fé a cada dia que passa. Pai, dá ânimo aos que se prepararam para servir em missões de curto ou longo prazo. Confirma o chamado, provê os recursos necessários, abre as portas certas, que sejam instrumentos poderosos nas Tuas mãos. Senhor, abençoa os que trabalham com crianças em situação de vulnerabilidade. Dá-lhes amor sacrificial, paciência sobrenatural, sabedoria para lidar com cada caso. Que sejam agentes de transformação na vida dessas crianças. Pai, fortalece os que lutam por justiça social. Que não desanimem diante da lentidão das mudanças, que continuem firmes na defesa dos oprimidos. Usa-os para trazer transformação real na sociedade. Pai, dá ânimo aos que estão em processo de mudança de cidade ou país. Facilita a adaptação, provê moradia adequada, emprego, novas amizades. Que sintam a Tua presença constante nesta nova fase da vida. Senhor, abençoa os nossos vizinhos hoje, que tenhamos oportunidades de demonstrar o Teu amor de maneiras práticas. Que os nossos bairros sejam lugares de paz, segurança e comunhão. Pai, fortalece os que trabalham em ambientes hostis à fé cristã, que sejam luz mesmo na escuridão, que não neguem a Ti por medo. Protege-os de perseguição, dá-lhes sabedoria para testemunhar com prudência. Senhor, dá ânimo aos escritores que produzem conteúdo que edifica, que tenham inspiração divina, que as suas palavras alcancem os corações certos no momento certo. Multiplica o impacto dos seus textos. Pai, abençoa os músicos de louvor que ministram nas igrejas, que a unção esteja sobre eles, que a sua música abra os céus, que não busquem holofotes, mas sim a Tua glória em tudo o que fazem. Pai, pedimos ânimo para os que enfrentam processos de separação ou divórcio, que encontrem cura para as feridas emocionais, que tenham sabedoria para proteger os filhos. Traz restauração onde for possível, consolo onde for necessário. Senhor, protege as nossas redes sociais hoje, que não sejamos enganados por falsas informações, que não percamos tempo excessivo nelas. Ajuda-nos a usar a tecnologia de forma sábia e produtiva. Pai, dá ânimo aos cientistas e pesquisadores cristãos, que façam descobertas importantes que beneficiem a humanidade, que vejam a Tua criação com olhos de maravilhamento, que a ciência os aproxime mais de Ti. Senhor, abençoa os terapeutas e conselheiros cristãos. Dá-lhes sabedoria para aconselhar, discernimento para identificar as raízes dos problemas, compaixão para caminhar junto com os que sofrem. Pai, fortalece os que trabalham em ministérios de libertação, que tenham autoridade espiritual, discernimento aguçado, amor pelas pessoas oprimidas, que vejam muitas vidas sendo libertas do poder das trevas. Pai, dá ânimo aos que cuidam de pessoas com necessidades especiais. Renova as suas forças diariamente, multiplica a sua paciência, recompensa o seu amor sacrificial. Que vejam progresso e pequenas vitórias que os enchem de esperança. Senhor, abençoa os que trabalham no campo da educação cristã,
que formem discípulos comprometidos, que ensinem a tua palavra com fidelidade. Dá-lhes criatividade pedagógica e paixão pelo ensino. Pai, fortalece os casais que tentam ter filhos há muito tempo. Consola o coração que anseia, cura possíveis problemas de fertilidade. Que no teu tempo perfeito vejam o milagre da vida acontecer. Senhor, dá ânimo aos que perderam o emprego recentemente, que não se desesperem, que confiem na tua provisão. Abre portas melhores, oportunidades que nem imaginavam. Transforma esta crise em oportunidade de crescimento. Pai, abençoa os que trabalham em horários noturnos, protege a sua saúde, dá-lhes descanso de qualidade. Que consigam equilibrar trabalho e vida familiar apesar dos horários desafiadores. Pai, pedimos ânimo para os que enfrentam doenças mentais. Que encontrem o tratamento adequado, profissionais competentes, medicação eficaz, quebra o estigma em torno da saúde mental, traz compreensão e apoio das famílias. Senhor, protege as nossas crianças de toda a maldade. Guarda a sua inocência, protege-as de abusos, de influências negativas. Que cresçam em ambientes seguros, amados e saudáveis. Pai, dá ânimo aos advogados cristãos que lutam por justiça. Que sejam íntegros, honestos, comprometidos com a verdade. Que usem o seu conhecimento jurídico para defender os indefesos. Senhor, abençoa os agricultores e pecuaristas. Envia chuva na medida certa, protege as plantações e os rebanhos, que tenham colheitas abundantes e negócios prósperos. Multiplica o trabalho das suas mãos. Pai, fortalece os que trabalham em ministérios de recuperação de dependentes químicos. Dá-lhes amor incondicional, paciência infinita, fé inabalável. Que vejam muitas vidas sendo transformadas pelo teu poder libertador. Pai, dá ânimo aos que enfrentam a menopausa ou andropausa. Ajuda-os a atravessar esta fase com equilíbrio, alivia os sintomas desconfortáveis. Que se adaptem bem às mudanças do corpo. Senhor, abençoa os nossos animais de estimação, que tenham saúde, que nos tragam alegria, ajuda-nos a cuidar bem deles, a sermos responsáveis. Pai, fortalece os que trabalham em orfanatos e abrigos, que sejam pais e mães espirituais para os órfãos que demonstrem amor genuíno, que cada criança se sinta amada e valorizada. Senhor, dá ânimo aos que se sentem chamados para o ministério, mas enfrentam dúvidas. Confirma o chamado, abre as portas certas, fecha as erradas. Prepara-os adequadamente para o serviço que tem pela frente. Pai, abençoa os que trabalham em hospitais e clínicas, que sejam instrumentos de cura e consolo. Dá-lhes compaixão genuína pelos pacientes, capacita-os com conhecimento técnico excelente. Pai, pedimos ânimo para os que enfrentam a síndrome do pânico ou ansiedade generalizada. Traz cura profunda, liberta-os do medo paralisante. Que encontrem paz verdadeira que só tu podes dar. Senhor, protege os nossos lares de invasões e roubos. Coloca anjos guardiões ao redor das nossas casas, que nenhum ladrão se aproxime, que vivamos em segurança. Pai, dá ânimo aos bombeiros que arriscam as suas vidas para salvar outros. Protege-os em cada ocorrência, dá-lhes coragem e habilidade, que voltem em segurança para suas famílias. Senhor, abençoa os tradutores da Bíblia, que trabalham para levar a tua palavra a povos não alcançados. Dá-lhes precisão linguística, sensibilidade cultural, perseverança na tarefa. Pai, fortalece os que trabalham com dependentes químicos nas ruas, que não desanimem diante da recaída dos assistidos, que continuem oferecendo amor e oportunidades de recomeço. Pai, dá ânimo aos que cuidam de pais idosos, que tenham paciência para lidar com as limitações, amor para servir com alegria, recompensa este cuidado com bênçãos abundantes. Senhor, abençoa os nossos sonhos e projetos, que sejam alinhados com a tua vontade.
Dá-nos sabedoria para planejar, perseverança para executar, humildade para reconhecer quando precisamos mudar de direção. Pai, fortalece os que trabalham em presídios levando esperança aos encarcerados. Protege-os, dá-lhes sabedoria para ministrar, que vejam muitas vidas sendo transformadas mesmo atrás das grades. Senhor, dá ânimo aos que se preparam para o casamento, que construam relacionamentos sólidos, baseados em Ti, que tenham sabedoria para resolver conflitos, amor para perdoar, compromisso para perseverar. Pai, abençoa todos os que ouvem esta oração neste momento, que sintam a Tua presença de maneira tangível, que o ânimo divino encha cada coração agora mesmo. Pai, pedimos que esta oração não seja apenas palavras, mas que produza transformação real nas nossas vidas, que saíamos deste momento diferentes, fortalecidos, renovados, que o ânimo que recebemos agora nos acompanhe durante todo este dia e todos os dias da nossa vida. Senhor, que nunca mais enfrentemos os nossos dias sozinhos, mas sempre conscientes da Tua presença constante ao nosso lado. Que a cada manhã busquemos primeiro o Teu rosto, que a cada dia comecemos nas Tuas mãos. Pai, que esta oração se multiplique alcançando muitas outras pessoas que precisam de ânimo. Que cada um que a ouviu seja instrumento de encorajamento para outros. Que sejamos portadores da Tua esperança para um mundo que vive sem ânimo. Senhor, recebe a nossa gratidão por ouvires as nossas orações, por estares sempre disponível, por nunca nos abandonares. Confiamos que tudo o que pedimos segundo a Tua vontade já está sendo respondido. Que a Tua vontade perfeita se cumpra em cada detalhe das nossas vidas. Entregamos este dia completamente nas Tuas mãos. Tudo isto pedimos e declaramos em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador e Redentor. Amém e amém. Pai, queremos agora aprofundar ainda mais a nossa entrega. Que este ânimo que recebemos não seja passageiro, mas que crie raízes profundas nos nossos corações. Senhor, ensina-nos a depender de Ti, não apenas nas manhãs, mas em cada momento do dia. Que a nossa comunhão contigo seja constante, ininterrupta, vital como o ar que respiramos. Pai, sabemos que o ânimo verdadeiro não vem das circunstâncias favoráveis, mas da certeza da Tua presença, mesmo nas circunstâncias adversas. Ajuda-nos a cultivar esta fé inabalável, que se alegra não porque tudo está bem, mas porque Tu estás no controle de tudo. Senhor, que aprendamos a encontrar alegria no meio da prova, paz no meio da tempestade, esperança no meio da escuridão. Que o nosso ânimo não dependa do que acontece ao nosso redor, mas do que acontece dentro de nós, pela Tua presença. Pai, fortalece a nossa vida de oração. Que não oremos apenas quando estamos desesperados, mas que façamos da oração o nosso estilo de vida. Que conversemos contigo sobre tudo, que Te incluamos em cada decisão, que busquemos a Tua orientação em cada passo. Senhor, que este dia seja diferente de todos os outros, porque decidimos conscientemente não enfrentá-lo sozinhos. Que a cada hora que passa, sintamos o Teu cuidado, a Tua proteção, a Tua provisão. Pai, pedimos discernimento espiritual para hoje. Que possamos perceber as armadilhas do inimigo antes de cair nelas. Que identifiquemos as mentiras que ele tenta plantar nas nossas mentes. Dá-nos autoridade espiritual para resistir a todo ataque. Senhor, protege a nossa língua hoje. Que não falemos palavras apressadas que depois nos arrependeremos. Que as nossas palavras sejam temperadas com sal, que edifiquem e não destruam. Dá-nos domínio próprio sobre o que sai da nossa boca. Pai, ajuda-nos a perdoar rapidamente hoje. Se alguém nos ofender, que não guardemos rancor. Que entendamos que o perdão liberta mais a nós mesmos do que a pessoa que nos magoou. Senhor,
dá-nos humildade para pedir desculpas quando errarmos, que não deixemos o orgulho impedir a reconciliação. Que sejamos rápidos em reconhecer falhas e lentos em apontar as falhas dos outros. Pai, protege o nosso coração de amargura. Que não permitamos que decepções passadas contaminem o nosso presente. Que façamos as pazes com o passado para vivermos plenamente o hoje. Senhor, enche-nos de gratidão hoje. Que vejamos as bênçãos que já temos ao invés de focar no que nos falta. Que o espírito de gratidão transforme a nossa perspectiva sobre a vida. Pai, abençoa as nossas refeições hoje. Que tenhamos alimento suficiente, que comamos com gratidão. Que o alimento nos fortaleça, que nos dê energia para cumprir as nossas tarefas. Senhor, ajuda-nos a cuidar bem do nosso corpo, que é templo do Espírito Santo. Que façamos escolhas saudáveis, que tenhamos disciplina. Que não maltratemos o corpo que Tu nos deste. Pai, dá-nos alegria verdadeira hoje. Não aquela alegria superficial que depende das circunstâncias, mas a alegria profunda que vem da certeza da salvação. Que possamos nos alegrar no Senhor sempre. Senhor, que sejamos testemunhas eficazes do Teu amor hoje. Que a nossa vida fale mais alto do que as nossas palavras. Que as pessoas vejam Jesus em nós através das nossas atitudes. Pai, dá-nos coragem para compartilhar a nossa fé quando surgir oportunidade. Que não tenhamos vergonha do Evangelho. Que sejamos ousados em proclamar a Tua verdade com amor. Senhor, protege-nos de acidentes hoje. Guarda os nossos passos, dirige o nosso caminho. Que nenhum mal nos alcance, porque estamos debaixo da Tua proteção. Pai, abençoa os momentos em família que teremos hoje. Que sejam momentos de comunhão verdadeira, de conversas significativas, de construção de memórias preciosas. Que valorizemos o tempo juntos. Senhor, ajuda-nos a desconectar dos dispositivos eletrônicos para conectar com as pessoas reais ao nosso redor. Que a tecnologia seja ferramenta e não senhora das nossas vidas. Pai, dá-nos sensibilidade para perceber quando alguém precisa de ajuda, mas não pede. Que sejamos proativos em oferecer apoio, que não esperemos ser solicitados para estender a mão. Senhor, protege o nosso sono hoje à noite. Que tenhamos descanso reparador, que acordemos renovados amanhã. Livra-nos de insônia, de pesadelos, de noites mal dormidas. Pai, abençoa os nossos sonhos e aspirações. Que sejam sonhos plantados por Ti no nosso coração. Dá-nos coragem para perseguir estes sonhos, sabedoria para trabalhar por eles. Senhor, ajuda-nos a viver um dia de cada vez. Que não nos preocupemos excessivamente com o amanhã, mas que façamos o melhor possível hoje. Que confiemos que Tu cuidas do nosso futuro. Pai, dá-nos contentamento com o que temos. Que não vivamos comparando a nossa vida com a dos outros. Que entendamos que cada um tem a sua própria jornada, o seu próprio tempo, as suas próprias bênçãos. Senhor, livra-nos da inveja e do ciúme. Que possamos nos alegrar genuinamente com as conquistas alheias. Que celebremos as vitórias dos outros como se fossem nossas. Pai, ensina-nos a ser generosos. Que não retenhamos o que podemos compartilhar. Que tenhamos mãos abertas para dar, sabendo que Tu multiplicas o que é dado com amor. Senhor, protege-nos de relacionamentos tóxicos. Dá-nos sabedoria para identificar pessoas que nos fazem mal e coragem para estabelecer limites saudáveis. Pai, ajuda-nos a cultivar amizades verdadeiras, que sejamos amigos leais, confiáveis, presentes. Que investamos tempo em relacionamentos que edificam e fortalecem. Senhor, dá-nos paciência com os nossos próprios processos de crescimento. Que não nos frustremos porque ainda não chegamos onde gostaríamos. Que valorizemos cada pequeno progresso. Pai, abençoa a nossa criatividade hoje. Que tenhamos ideias inovadoras, soluções criativas para os problemas.
que a tua inspiração flua através de nós em tudo o que fazemos. Senhor, ajuda-nos a ser flexíveis quando os planos mudarem, que não nos apeguemos rigidamente às nossas expectativas, que saibamos nos adaptar com graça quando as coisas não saírem como planejado. Pai, dá-nos compaixão pelos que erram, que não sejamos juízes severos, mas irmãos misericordiosos. Que lembremos que também precisamos de graça e perdão constantemente. Senhor, protege-nos de fofocas e maledicências, que não participemos de conversas que destroem reputações, que defendamos os ausentes, que falemos bem dos outros. Pai, ensina-nos a ouvir mais e falar menos, que sejamos prontos para ouvir, tardios para falar, que demos atenção genuína quando alguém compartilha conosco. Senhor, dá-nos sabedoria financeira, que administremos bem os recursos que nos confiaste, que sejamos fiéis nos dízimos e ofertas, generosos com os necessitados, prudentes nos gastos. Pai, abençoa os momentos de lazer que teremos, que possamos desfrutar das coisas boas da vida sem culpa. Tu criaste o mundo com beleza para que o apreciássemos. Senhor, ajuda-nos a encontrar equilíbrio em todas as áreas da vida, que não sejamos extremistas, mas equilibrados, que saibamos dosar trabalho e descanso, seriedade e alegria. Pai, dá-nos coragem para sair da zona de conforto quando necessário, que não nos acomodemos, mas que estejamos sempre abertos a crescer, a aprender, a nos desenvolver. Senhor, protege a nossa reputação, que vivamos de maneira que a nossa conduta seja irrepreensível, que o nosso testemunho seja limpo diante de todos. Pai, ajuda-nos a lidar bem com as críticas, que saibamos discernir entre críticas construtivas que nos ajudam a crescer e críticas destrutivas que devemos ignorar. Senhor, dá-nos humildade para reconhecer que não sabemos tudo. Que estejamos sempre dispostos a aprender, a considerar outras perspectivas, a admitir quando estamos errados. Pai, abençoa a nossa capacidade de amar, que amemos não apenas com palavras, mas com ações concretas, que o nosso amor seja paciente, bondoso, não invejoso, não se ensoberbece. Senhor, ajuda-nos a perdoar a nós mesmos pelos erros passados, que não fiquemos presos em culpa e condenação, que aceitemos o teu perdão e sigamos em frente. Pai, dá-nos sensibilidade espiritual, que possamos perceber a tua voz, os teus sinais, a tua direção, que não sejamos insensíveis às tuas tentativas de nos guiar. Senhor, protege a nossa fé das dúvidas paralisantes, que quando as dúvidas vierem, possamos trazê-las a ti, ao invés de permitir que nos afastem. Pai, ensina-nos a celebrar as pequenas vitórias, que não esperemos apenas grandes conquistas para nos alegrarmos, que valorizemos cada progresso, cada pequeno milagre do dia a dia. Senhor, dá-nos esperança renovada a cada manhã, que nunca percamos a esperança, não importa quão difíceis sejam as circunstâncias, que a nossa esperança esteja firmada em Ti. Pai, abençoa a nossa capacidade de nos maravilhar, que não percamos a capacidade de ver beleza nas coisas simples, que um pôr do sol, o canto de um pássaro, um sorriso de criança ainda nos encham de alegria. Senhor, ajuda-nos a viver com propósito, que não apenas existamos, mas que vivamos intencionalmente, que cada dia tenha significado porque é vivido para a Tua glória. Pai, dá-nos coragem para enfrentar os nossos medos, que não permitamos que o medo nos paralise ou nos impeça de fazer o que precisamos fazer. Senhor, protege-nos de manipulação e engano, que tenhamos discernimento para identificar quando alguém tenta nos manipular. Dá-nos sabedoria para lidar com pessoas difíceis. Pai, ensina-nos a valorizar o processo tanto quanto o resultado. Que não vivamos apenas focados em chegar ao destino, mas que apreciemos a jornada. Senhor, dá-nos resistência espiritual,
que não desistamos facilmente diante das dificuldades, que tenhamos perseverança para continuar mesmo quando for difícil. Pai, abençoa a nossa capacidade de nos adaptar às mudanças. Vivemos em um mundo em constante transformação. Dá-nos flexibilidade para nos ajustar sem perder a nossa essência. Senhor, ajuda-nos a ser autênticos, que não tentemos ser quem não somos para agradar os outros, que sejamos confortáveis com quem Tu nos criaste para ser. Pai, dá-nos sabedoria para escolher as nossas batalhas, que não gastemos energia lutando por coisas sem importância, que saibamos quando lutar e quando deixar passar. Senhor, protege-nos de comparações destrutivas, que não medimos o nosso valor comparando-nos com os outros, que entendamos que somos únicos e preciosos aos Teus olhos. Pai, ensina-nos a descansar na Tua soberania, que não tentemos controlar o que está fora do nosso alcance, que confiemos que Tu estás no controle mesmo quando não entendemos. Senhor, dá-nos alegria contagiante. Que a nossa alegria seja tão genuína que inspire outros, que sejamos portadores de luz em ambientes sombrios. Pai, abençoa a nossa intuição espiritual, que possamos discernir entre o que vem de Ti e o que vem do inimigo, que tenhamos clareza para tomar decisões alinhadas com a Tua vontade. Senhor, ajuda-nos a ser gratos mesmo nas dificuldades. Que possamos dar graças em todas as circunstâncias, confiando que Tu trabalhas todas as coisas para o nosso bem. Pai, dá-nos coragem para defender os nossos valores, que não transijamos em questões de princípio por pressão social, que permaneçamos firmes no que cremos, mesmo quando for impopular. Senhor, protege-nos de relacionamentos codependentes. Que tenhamos relacionamentos saudáveis baseados em respeito mútuo. Dá-nos sabedoria para estabelecer limites apropriados. Pai, ensina-nos a viver no presente, que não fiquemos presos no passado, nem ansiosos pelo futuro, que aproveitemos plenamente o momento atual. Senhor, dá-nos compaixão pelos animais, que tratemos com gentileza todas as criaturas que Tu criaste. Que sejamos responsáveis no cuidado da criação. Pai, abençoa a nossa capacidade de sonhar, que nunca percamos a capacidade de imaginar possibilidades, de acreditar que coisas melhores podem acontecer. Senhor, ajuda-nos a ser honestos conosco mesmos, que enfrentemos as nossas fraquezas com coragem ao invés de negá-las, que busquemos crescimento genuíno. Pai, dá-nos sabedoria para lidar com o sucesso, que não nos ensoberbeçamos quando as coisas vão bem, que lembremos que toda boa dádiva vem de Ti. Senhor, protege-nos de vícios e dependências, livra-nos de tudo o que pode escravizar, que experimentemos verdadeira liberdade em Ti. Pai, ensina-nos a celebrar a diversidade, que valorizemos as diferenças entre as pessoas ao invés de temê-las. Que vejamos a riqueza que existe na variedade. Senhor, dá-nos paciência com os processos lentos, que não nos frustremos quando as coisas não acontecem no nosso tempo, que confiemos no Teu tempo perfeito. Pai, abençoa a nossa comunicação, que nos expressemos com clareza, que ouçamos com atenção, que resolvamos conflitos com maturidade. Senhor, ajuda-nos a ser confiáveis. Que as pessoas saibam que podem contar conosco, que cumpramos o que prometemos, que sejamos pessoas de palavra. Pai, dá-nos sensibilidade para perceber quando precisamos de ajuda profissional. Que não tenhamos vergonha de buscar terapia, aconselhamento ou tratamento quando necessário. Senhor, protege-nos de relacionamentos abusivos. Dá-nos coragem para sair de situações que nos fazem mal. Envia pessoas que nos apoiem neste processo. Pai, ensina-nos a valorizar a nossa história, que vejamos como Tu estiveste presente em cada etapa da nossa jornada.
Que os testemunhos do passado fortaleçam a nossa fé no presente. Senhor, dá-nos ousadia santa. Que não sejamos tímidos em fazer o que Tu nos chamas para fazer. Que tenhamos coragem para sair da multidão quando necessário. Pai, abençoa os nossos talentos e habilidades. Que os usemos para a Tua glória e para o bem dos outros. Que não enterremos os nossos talentos por medo ou insegurança. Senhor, ajuda-nos a ser mentores para os mais jovens, que compartilhemos a nossa experiência e sabedoria, que investamos tempo em formar a próxima geração. Pai, dá-nos humildade para ser mentoreados. Que estejamos abertos a aprender com aqueles que têm mais experiência, que não achemos que já sabemos tudo. Senhor, protege-nos de orgulho espiritual, que não nos julguemos superiores aos outros por causa da nossa fé, que lembremos que somos salvos pela graça, não por mérito próprio. Pai, ensina-nos a descansar na Tua graça, que não tentemos ganhar o Teu amor através de desempenho. Que entendamos que já somos amados incondicionalmente. Senhor, dá-nos coração missionário, que nos preocupemos com aqueles que ainda não Te conhecem, que sejamos instrumentos para levar o Evangelho aos confins da terra. Pai, abençoa a nossa saúde mental. Protege-nos de depressão, ansiedade, síndrome do pânico. Traz equilíbrio emocional, clareza mental, paz interior. Senhor, ajuda-nos a estabelecer rotinas saudáveis. Que tenhamos disciplina para manter hábitos que promovem o nosso bem-estar físico, emocional e espiritual. Pai, dá-nos sabedoria para administrar o nosso tempo. Que não desperdicemos horas preciosas com coisas sem valor. Que sejamos produtivos sem cair no erro do ativismo. Senhor, protege-nos de burnout. Que saibamos reconhecer os sinais de esgotamento e tomar medidas preventivas. Ajuda-nos a descansar sem culpa. Pai, ensina-nos a lidar com a rejeição. Que não permitamos que a rejeição defina o nosso valor. Que busquemos a nossa identidade em Ti, não na aprovação dos outros. Senhor, dá-nos resiliência emocional. Que possamos nos recuperar rapidamente dos golpes da vida. Que não fiquemos paralisados pelas adversidades. Pai, abençoa os nossos relacionamentos intergeracionais. Que aprendamos com os mais velhos e ensinemos aos mais novos. Que haja respeito mútuo entre as gerações. Senhor, ajuda-nos a ser pacificadores. Que promovamos a paz onde houver conflito. Que sejamos pontes ao invés de muros entre as pessoas. Pai, dá-nos sabedoria para lidar com situações ambíguas. Nem tudo na vida é preto no branco. Ajuda-nos a navegar nas áreas cinzentas com discernimento. Senhor, protege-nos de fanatismo religioso. Que tenhamos convicções firmes sem ser intolerantes. Que defendamos a verdade com amor, não com arrogância. Pai, ensina-nos a valorizar o silêncio. Que não tenhamos medo do silêncio, mas que o vejamos como oportunidade para ouvir a Tua voz. Senhor, dá-nos alegria simples, que não precisemos de grandes coisas para ser felizes. Que encontremos contentamento nas bênçãos cotidianas. Pai, abençoa cada pessoa que orou conosco até aqui. Que sintam o Teu toque especial sobre as suas vidas. Que o ânimo que pedimos seja derramado abundantemente sobre cada coração. Senhor, que esta oração produza frutos duradouros. Que não seja apenas um momento emocional, mas um ponto de virada real nas nossas vidas. Pai, fortalece a nossa determinação de não enfrentar mais nenhum dia sozinhos. Que a cada manhã busquemos a Tua presença antes de qualquer outra coisa. Senhor, multiplica o impacto desta mensagem, que alcance pessoas em situações desesperadoras, que leve esperança aos desesperançados, ânimo aos desanimados. Pai, recebe toda a glória por tudo o que farás nas nossas vidas a partir de hoje.
Que sejamos testemunhas vivas do teu poder transformador. Senhor, agradecemos porque sabemos que tu ouves as nossas orações. Confiamos que tudo o que pedimos segundo a tua vontade já está sendo concedido. Pai, continuamos a nossa conversa contigo porque há ainda tanto a dizer, tanto a pedir, tanto a agradecer. Senhor, queremos aprofundar ainda mais esta entrega. Que cada área da nossa vida seja tocada pela tua presença transformadora. Pai, abençoa os nossos pensamentos mais íntimos. Aqueles pensamentos que ninguém conhece, mas que tu vês perfeitamente. Purifica a nossa mente de tudo o que não te agrada. Senhor, dá-nos domínio próprio sobre a nossa vida mental. Que não permitamos que pensamentos destrutivos dominem a nossa mente. Que levemos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Pai, protege a nossa imaginação. Que a usemos para coisas boas, criativas, edificantes. Que não alimentemos fantasias pecaminosas ou destrutivas. Senhor, ajuda-nos a renovar a nossa mente diariamente. Que sejamos transformados pela renovação do nosso entendimento. Que pensemos cada vez mais como tu pensas. Pai, dá-nos clareza mental para tomar decisões importantes. Que não estejamos confusos quando precisarmos escolher. Que a tua paz seja o árbitro nos nossos corações. Pai, abençoa a nossa memória seletiva. Que lembremos das tuas promessas e esqueçamos as ofensas. Que guardemos os momentos preciosos e soltemos as mágoas. Senhor, ajuda-nos a aprender com o passado sem viver nele. Que extraíamos lições valiosas das experiências vividas, mas que não fiquemos presos em nostalgia ou arrependimento. Pai, dá-nos esperança realista sobre o futuro. Não esperança ingênua que nega problemas, mas esperança fundamentada na tua fidelidade comprovada. Senhor, protege-nos de expectativas irrealistas que só geram frustração. Ensina-nos a ter expectativas saudáveis baseadas na tua palavra. Pai, ajuda-nos a viver com intencionalidade, que não deixemos a vida simplesmente acontecer conosco. Que façamos escolhas conscientes que nos aproximem dos nossos objetivos. Senhor, dá-nos sabedoria para identificar o que realmente importa. Que não gastemos a vida perseguindo coisas que no final não terão valor eterno. Pai, abençoa a nossa capacidade de perdoar profundamente. Não apenas perdoar com os lábios, mas perdoar de coração. Que soltemos completamente aqueles que nos feriram. Senhor, ajuda-nos a perdoar a nós mesmos. Muitas vezes somos os nossos piores críticos. Liberta-nos da autocondenação que nos mantém presos. Pai, dá-nos coragem para buscar reconciliação onde for possível e saudável. Que não permitamos que o orgulho impeça a restauração de relacionamentos importantes. Senhor, protege-nos de amargura que envenena a alma. Que não permitamos que raízes de amargura cresçam nos nossos corações. Pai, ensina-nos a estabelecer limites saudáveis. Que saibamos quando dizer não sem culpa. Que protejamos a nossa paz sem ser egoístas. Senhor, dá-nos sabedoria para discernir entre relacionamentos que devem ser restaurados e aqueles que precisam terminar. Nem todo relacionamento deve continuar. Pai, abençoa a nossa capacidade de amar incondicionalmente, que amemos as pessoas, não pelo que elas fazem por nós, mas simplesmente porque Tu as amas. Senhor, ajuda-nos a ver as pessoas como Tu as vês, com potencial, com valor, com dignidade. Que vejamos além das falhas e enxerguemos a imagem de Deus em cada pessoa. Pai, dá-nos paciência com as imperfeições dos outros. Que lembremos que nós também somos imperfeitos e precisamos de paciência. Senhor, protege-nos de julgar os outros. Que não assumamos que conhecemos as motivações do coração alheio. Só Tu conheces o coração perfeitamente. Pai,
ensina-nos a dar o benefício da dúvida, que não interpretemos sempre as ações dos outros da pior maneira possível. Senhor, dá-nos compaixão genuína, não apenas simpatia superficial, mas compaixão que nos move a agir, a ajudar, a carregar os fardos uns dos outros. Pai, abençoa a nossa generosidade, que tenhamos mãos abertas para dar, sabendo que nada do que temos é realmente nosso. Tudo vem de Ti. Senhor, ajuda-nos a dar com alegria, não por obrigação. Que o nosso dar seja motivado por amor, não por culpa ou pressão. Pai, dá-nos sabedoria para saber quando ajudar e quando não ajudar. Nem toda ajuda é útil. Às vezes, ajudar demais impede o crescimento da outra pessoa. Senhor, protege-nos de dar para receber, que a nossa generosidade seja genuína, sem esperar nada em troca. Pai, ensina-nos a receber com gratidão, que não tenhamos orgulho que nos impede de aceitar ajuda quando precisamos. Senhor, dá-nos criatividade para abençoar os outros, que encontremos maneiras únicas e significativas de demonstrar amor e cuidado. Pai, abençoa a nossa vida de adoração, que adoremos não apenas nas reuniões da igreja, mas que a nossa vida inteira seja um ato de adoração. Senhor, ajuda-nos a adorar em espírito e em verdade. Que a nossa adoração seja genuína, vinda do coração, não apenas ritual vazio. Pai, dá-nos fome pela Tua presença, que desejemos estar contigo mais do que qualquer outra coisa, que busquemos o Teu rosto continuamente. Senhor, protege-nos de adoração mecânica, que não nos tornemos religiosos sem relacionamento, que mantenhamos a paixão e a intimidade contigo. Pai, ensina-nos a adorar mesmo nas dificuldades, que o nosso louvor não dependa das circunstâncias, que possamos adorar na tempestade assim como adoramos na bonança. Senhor, dá-nos reverência na Tua presença, que nunca percamos o senso de admiração diante da Tua grandeza e santidade. Pai, abençoa o nosso testemunho cristão, que a nossa vida atraia pessoas para Ti, não as afaste. Que sejamos sal e luz de maneira eficaz. Senhor, ajuda-nos a compartilhar a nossa fé com sabedoria e amor. Que não sejamos agressivos ou insensíveis, mas que também não sejamos tímidos demais. Pai, dá-nos ousadia para falar de Ti quando surgir oportunidade. Que não tenhamos vergonha do Evangelho, que vejamos as oportunidades que Tu colocas no nosso caminho. Senhor, protege-nos de hipocrisia. Que vivamos o que pregamos, que haja coerência entre o que falamos e como vivemos. Pai, ensina-nos a contextualizar a mensagem sem comprometer a verdade, que saibamos comunicar o Evangelho de maneira relevante para diferentes pessoas. Senhor, dá-nos amor genuíno pelas pessoas perdidas, que nos preocupemos com a salvação dos outros tanto quanto nos preocupamos com a nossa própria. Pai, abençoa a nossa vida de serviço, que sirvamos com alegria, sem esperar reconhecimento ou recompensa, que o nosso servir seja motivado por amor a Ti. Senhor, ajuda-nos a servir com excelência, que façamos tudo como se estivéssemos fazendo para Ti, que não sejamos negligentes ou preguiçosos no serviço. Pai, dá-nos humildade para servir nas coisas pequenas. Que não desprezemos tarefas aparentemente insignificantes, que sejamos fiéis no pouco para sermos confiados com o muito. Senhor, protege-nos de servir para ser vistos, que não busquemos holofotes ou aplausos, que estejamos satisfeitos em servir no anonimato. Pai, ensina-nos a servir com os dons que nos deste, que identifiquemos os nossos dons e os usemos para edificar o corpo de Cristo. Senhor, dá-nos resistência para servir por longos períodos sem desanimar, que não sejamos como fogos de palha que queimam forte, mas apagam rápido. Pai, abençoa a nossa vida de estudo da Tua palavra, que tenhamos fome pelas Escrituras,
que desejemos conhecer mais profundamente o que tu revelaste. Senhor, ajuda-nos a não apenas ler a Bíblia, mas a meditar nela. Que ruminemos a tua palavra até que ela penetre profundamente nos nossos corações. Pai, dá-nos entendimento das Escrituras, ilumina os nossos olhos espirituais. Que o Espírito Santo seja o nosso mestre e nos guie em toda a verdade. Senhor, protege-nos de interpretações distorcidas da tua palavra, que não torcemos as Escrituras para justificar o que queremos fazer. Pai, ensina-nos a aplicar a palavra às nossas vidas, que não sejamos apenas ouvintes que se enganam a si mesmos, mas praticantes da palavra. Senhor, dá-nos memória para guardar a tua palavra no coração, que ela esteja sempre disponível para nos guiar, consolar e corrigir. Pai, abençoa a nossa vida de intercessão, que nos tornemos intercessores poderosos. Que nos coloquemos na brecha pelos outros em oração. Senhor, ajuda-nos a orar segundo a tua vontade. Que busquemos conhecer o teu coração para orar orações que te agradam. Pai, dá-nos persistência na oração. Que não desistamos facilmente. Que continuemos orando até vermos a resposta ou até que tu nos direciones de outra forma. Senhor, protege-nos de orações egoístas. Que não oremos apenas por nós mesmos, mas que intercedamos pelos outros com a mesma intensidade. Pai, ensina-nos a orar com fé, que creiamos que tu ouves e respondes às nossas orações, que não duvidemos do teu poder ou da tua disposição para agir. Senhor, dá-nos sensibilidade para orar conforme o Espírito nos guia. Que estejamos atentos aos impulsos do Espírito Santo para orar por situações específicas. Pai, abençoa a nossa vida profissional. Que sejamos excelentes no que fazemos. Que o nosso trabalho glorifique o teu nome. Senhor, ajuda-nos a trabalhar com integridade. Que sejamos honestos, confiáveis, éticos em todas as nossas transações profissionais. Pai, dá-nos criatividade e inovação no trabalho. Que sejamos solucionadores de problemas, que agreguemos valor onde quer que estejamos. Senhor, protege-nos de workaholism, que não façamos do trabalho um ídolo, que saibamos equilibrar trabalho e outras áreas importantes da vida. Pai, ensina-nos a lidar com colegas difíceis, que respondamos com paciência e amor, mesmo quando for desafiador. Senhor, dá-nos sabedoria para crescer profissionalmente. Que busquemos desenvolvimento contínuo, que não nos acomodemos. Pai, abençoa a nossa saúde física. Que cuidemos bem do corpo que tu nos deste. Que façamos escolhas que promovam saúde e vitalidade. Senhor, ajuda-nos a ter disciplina para exercitar regularmente. Que vejamos o exercício não como castigo, mas como celebração do que o nosso corpo pode fazer. Pai, dá-nos sabedoria para fazer escolhas alimentares saudáveis. Que comamos para viver, não vivamos para comer. Senhor, protege-nos de doenças, fortalece o nosso sistema imunológico, que tenhamos saúde para cumprir o propósito que tens para nós. Pai, ensina-nos a descansar adequadamente, que tenhamos sono reparador, que respeitemos as necessidades do nosso corpo. Senhor, dá-nos energia para fazer tudo o que precisamos fazer, que não vivamos constantemente exaustos, mas que tenhamos vitalidade. Pai, abençoa os nossos relacionamentos familiares, que sejam saudáveis, amorosos, respeitosos, que a nossa família seja um refúgio, não um campo de batalha. Senhor, ajuda-nos a honrar os nossos pais, que os tratemos com respeito e cuidado, especialmente na velhice. Pai, dá-nos sabedoria para educar os nossos filhos, que os criemos no caminho em que devem andar, que sejamos exemplo do que ensinamos. Senhor, protege os nossos casamentos, que sejam fortes, resilientes, cheios de amor e compromisso. Livra-nos de tudo o que ameaça a unidade conjugal.
Pai, ensina-nos a resolver conflitos familiares de maneira saudável. Que não deixemos o sol se pôr sobre a nossa ira. Senhor, dá-nos paciência com os membros da família que são difíceis. Que amemos incondicionalmente mesmo quando for desafiador. Pai, encerramos esta oração com corações transbordando de gratidão. Obrigado por ouvires cada palavra, por conheceres cada necessidade, por cuidares de cada detalhe das nossas vidas. Senhor, que tudo o que pedimos aqui seja respondido segundo a Tua perfeita vontade, que vejamos os frutos desta oração nas nossas vidas. Pai, agradecemos pelo ânimo que recebemos, que Ele nos acompanhe não apenas hoje, mas todos os dias, que nunca mais enfrentemos os nossos dias sozinhos. Senhor, que esta oração marque o início de uma jornada mais profunda contigo. Que a cada manhã busquemos a Tua face antes de qualquer outra coisa. Pai, entregamos este dia completamente nas Tuas mãos. Confiamos que Tu vais nos guiar, proteger e abençoar. Senhor, que a Tua presença seja tão real para nós hoje que não tenhamos dúvidas de que estás conosco. Que sintamos o Teu abraço, que ouçamos a Tua voz, que vejamos a Tua mão agindo. Pai, tudo isto pedimos e declaramos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Pai, agradecemos do fundo dos nossos corações por este tempo precioso na Tua presença. Obrigado por nunca nos abandonares, por estares sempre disponível, por ouvires cada oração com amor e atenção. Que ao sairmos deste momento de comunhão, levemos conosco a certeza absoluta de que não estamos sozinhos, de que Tu caminhas conosco a cada passo. Que o ânimo recebido aqui se multiplique ao longo do dia, que seja renovado a cada manhã, que nos sustente em cada desafio. Senhor, que vivamos cada dia conscientes da Tua presença constante, que coloquemos-Te em primeiro lugar em cada decisão e ação. Que a nossa vida inteira seja um testemunho do Teu amor, do Teu poder, da Tua fidelidade. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Se esta mensagem tocou o teu coração, eu te convido a compartilhá-la com alguém que também precisa de ânimo hoje. Talvez seja um familiar, um amigo, um colega de trabalho, que esta palavra de esperança alcance muitos corações. Escreve Amém nos comentários para que saibamos que oraste conosco. E se ainda não és inscrito neste canal, inscreve-te agora para receberes mais mensagens que edificarão a tua fé e fortalecerão a tua caminhada com Deus. Que a bênção do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam contigo hoje e sempre. Que tenhas um dia maravilhoso, cheio da presença de Deus, vivido com propósito e alegria. Vai em paz, sabendo que Deus está contigo. Até a próxima mensagem. Deus te abençoe grandemente.